Eu sou William Santiago e vamos falar sobre Anaximandro de Mileto. Sabemos que Anaximandro nasceu por volta de 610 a.C., em Mileto, onde também teria morrido, por volta de 547 a.C. Foi discípulo e sucessor de Tales de Mileto. Anaximandro acreditava que o nosso mundo era somente um entre diversos outros mundos. Se desenvolver, evoluir e destruir. Ele dizia que o nosso cosmos é um entre infinitos que existem e que viriam a existir, e que iniciou-se com componentes principais, como o frio e o calor. Uma ideia muito parecida com alguns físicos modernos que seguem a teoria matéria versus antimatéria. Anaximandro estudou e escreveu sobre geografia, astronomia, política, mas um dos seus principais escritos, chamado de Sobre a Natureza, se perdeu e não chegou até nós. Anaximandro é considerado o fundador da astronomia na Grécia, pois iniciou os trabalhos a fim de medir a distância entre as estrelas e o tamanho das mesmas. Ao que parece, ele também iniciou o uso do relógio solar na Grécia. Desenhou o mapa mundi, que ficou muito conhecido na época. Para ele, a água não era o princípio de tudo, como defendia Tales, mas tudo começava com o que ele chamava de apeiron, que é o infinito na qualidade e na quantidade. Para Anaximandro, o apeiron não surgiu do nada, mas existe e não tem fim. E justamente por ser infinito, em extensão e profundidade, pode gerar todas as coisas, e que a imortalidade do apeiron não é somente algo que não tem fim, mas algo que também não tem começo. Nesse ponto, Anaximandro tenta destruir as bases das crenças de deuses gregos, pois além de propor uma nova ideia de criação humana, ao contrário do apeiron, os deuses não tinham fim, mas tinham começo. Eles nascem em determinado tempo. Anaximandro, no entanto, não acreditava em nenhum deus. Para ele, a sequência natural de criação era quando a matéria abandonava e se separava do apeiron. O apeiron era realidade inicial e final de todas as coisas. Por consequência, continham em si toda a natureza. Para Anaximandro, as coisas se constituem apenas uma eterna luta entre opostos, onde algo não pode existir, enquanto existe também o seu contrário. Anaximandro acreditava que o Sol agia sobre a água, de forma a gerar alguns seres. Esses seres depois se deslocavam para a Terra e foram se tornando cada vez mais elaborados, e conforme o passar do tempo, cada vez mais desenvolvidos. Esse pensamento muito parecido com a teoria da evolução. Anaximandro acreditava que a Terra tinha forma cilíndrica e era sustentada através das forças e o seu equilíbrio, ideia parecida com a gravidade. Cientistas até hoje espantam-se com o vasto conhecimento e ideias de Anaximandro, porque apesar de contestáveis, eram brilhantes para a época. Era um verdadeiro gênio.